para todos os públicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno do 7º ano. Você já me conhece, eu sou o professor Max Emiliano, professor de língua portuguesa. Estou com vocês em mais um dia para a gente trabalhar outro gênero textual muito interessante. Você quer saber que gênero é? Pois fica ligadinho na nossa aula de hoje. Turma, o nosso assunto de hoje são os gêneros textuais, né? E o gênero que nós vamos estudar é o resumo, que é um gênero aí que circula por diversas esferas, muito importante e que você deve compreendê-lo. Então você vai ficar ligadinho na nossa aula de hoje que nós iremos falar sobre o resumo. Então, nós estamos seguindo o nosso planejamento. Vocês podem observar aqui que nós estamos na semana 6, gênero resumo, e observem que o nosso bimestre letivo já está acabando. Olha, Rosário já está finalizando seu primeiro bimestre letivo. Então você já vai assistindo aos vídeos novamente, fazendo novamente as mesmas leituras que você já fez e que ficou algum ponto sem compreensão. Por quê? Porque logo virão as avaliações. Eu quero ver todo mundo que me acompanha tirando nota 10. Então, sobre o gênero resumo, né? Nós temos 3 perguntinhas e essas 3 perguntinhas vamos perseguir ao longo da nossa aula de hoje. A primeira pergunta é: você já leu um resumo de uma série? Capítulo de novela, um filme, um livro de romance, né? Será que você já perdeu aquela série e você não querendo assistir o capítulo, né? O capítulo daquela novela, você recorre ao resumo para saber os principais acontecimentos daquele episódio? Segunda pergunta: em que suporte eles podem aparecer, né? Onde é que eles se materializam, os resumos? A terceira pergunta: esses textos podem circular na esfera acadêmica? Será que quando você for maior, fizer sua faculdade, será que você vai se deparar com muitos resumos ao longo da sua trajetória acadêmica? Então, nossa aula de hoje foi pensando em responder essas 3 perguntas que eu tenho certeza que você já tem as respostas aí de antemão. Então, o que é esse gênero textual denominado resumo? O resumo ele é um texto que tem como objetivo principal apresentar, de maneira objetiva e concisa, as principais ideias de uma obra, portanto, sem se prender a detalhes, focando naquilo que é fundamental sobre o objeto que se está resumindo. Então, turma, eu peço que vocês imaginem aí uma obra muito longa, né? Vamos pensar aqui num dos livros que eu mais gosto, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo, né? Um romance aí que é dividido em vários volumes, tamanha sua extensão. Será que você, que não conhece essa obra, como é que você pode ter acesso a essa obra, né? Você pode ter acesso por meio de resumo, né? Quando alguém resume uma obra, um determinado objeto, ele está contando, está focando naquilo que é fundamental sobre essa obra, né? Nas ideias mais importantes, nos trechos, nos fatos que são mais essenciais para a compreensão daquela obra. Então, resumir é isso, apresentar de maneira objetiva e concisa as principais ideias de uma obra, que pode ser uma obra televisiva, que pode ser uma obra fílmica, que pode ser um romance, enfim, pode ser qualquer objeto. O gênero textual resumo, ele não é recorte dos trechos dos textos que você achar mais bonito, e sim aquilo que você entendeu com suas palavras a respeito do texto lido. Geralmente um resumo não possui título. Então, gente, aqui nós temos 2 informações. Não é aquilo que você achar mais bonito, aquela parte do texto que você disse assim, nossa, como está lindo, como é lindo ver essa parte. Não é isso que nós queremos. Nós estamos falando de trechos mais importantes, né? De momentos do texto que sejam realmente essenciais para a compreensão desse texto. Geralmente um resumo ele não possui título. Você sabia disso? Né? Quando a gente fala de gêneros textuais como fábula, o próprio romance, né? A crônica, nós temos gêneros textuais aí que o título é essencial. Mas no caso de resumo, ele não é obrigatório, ele não precisa apresentar um
um título, né, para aquele texto que você produziu a respeito de uma obra. Então, resumo geralmente não possui título. Então, você já sabia o que era resumo, eu tenho certeza. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver como é que a gente pode produzir um resumo de qualidade, não é? Eu tenho certeza que talvez, se não passou ainda, mas o seu professor de geografia, de história, de arte, de ciências, vai passar um resumo para você nesta semana. Então, você deve estar se perguntando, como é que eu produzo um resumo para tirar nota 10? Isso aí é assunto de língua portuguesa, né? Então vamos ver como é que você pode estruturar esse texto de modo a tirar uma boa nota, né? De modo a produzir um resumo realmente bom. Primeiro passo é fazer uma leitura inicial do texto sem se preocupar em separar nada. Primeira coisa que você deve fazer é ler o texto, sem se preocupar em fazer um resumo. Muitos dos nossos estudantes já vão fazendo o resumo direto e não é assim que se produz um resumo. Primeiro você precisa conhecer o texto como um todo, né? Fazer um sobrevoo sobre aquele texto. Depois, aí, continuando no slide, em uma segunda leitura que você vai sublinhar as palavras importantes que serão usadas como base para o resumo, né? Nesse segundo momento, você vai sublinhar aquelas palavras que você considerar importante para resumir as ideias desse texto, ok? Certo? Então, nada de encontrar o mais bonito, as palavras mais pomposas, as palavras mais belas, não. São as palavras que são mais importantes para entender aquele texto. Selecione os fatos ou ideias mais importantes do texto lido, né? As ideias, aqueles momentos do texto que são essenciais para a compreensão, né? Se eu fosse resumir, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, o momento em que ela vai, em que ela toma outro caminho, ali é um momento muito importante para entender toda aquela estrutura daquela narrativa, todo o conflito daquela narrativa. Ela toma um outro caminho, conhece o lobo mau, não é? Vocês conhecem essa história. Então, se eu não contar esses fatos, essas ideias que são importantes, então o meu resumo vai ficar deficiente. Por fim, suprima ideias ou fatos secundários, tais como repetições e redundâncias. Isso a gente pode pensar muito bem no texto narrativo, quando a gente vai resumi-lo. Geralmente um texto narrativo muito longo, ele faz uma espécie de recitação daquilo que já aconteceu, né? Por meio de memória dos personagens, por meio do narrador ali conta, resume o que aconteceu no capítulo anterior. Então, essas redundâncias, essas repetições, a gente vai suprimir no resumo. Não há necessidade de você pegar a mesma ideia e falar a mesma ideia duas vezes só porque ela aparece no texto mais de uma vez. Não, você vai apresentar essa ideia, esse fato, apenas uma vez, tá bom? Trocar frases por outras que sejam mais econômicas e sucintas, né? A ideia do resumo é justamente diminuir o texto original. Então, o ideal é você trocar essas frases por outras que sejam mais econômicas e sucintas, desde que sejam claras, né, objetivas, que sejam mais econômicas. Trechos, longos períodos podem ser trocados por palavras que sejam mais econômicas, que deem mais um caráter mais conciso a esse texto. Manter a linha principal do texto. Como assim, professor Max? Você deve estar se perguntando aí no outro lado da tela, né? Então imagine aqui que você está querendo resumir um texto que fala sobre tecnologias, né? Sobre informática, por exemplo. Então, se o texto fala somente sobre tecnologias e informática, então você não vai falar sobre construção civil. Você tem que manter aquela linha principal, aquelas ideias que estão ali no texto, né? Então, seu resumo ele vai ser uma espécie de filho daquele texto. Não vai adicionar nada a mais. Para isso, a gente tem outros tipos de texto que fazem isso. Outros gêneros textuais, aliás. Nesse caso aí, nós vamos manter essa linha principal. Vamos manter essa ideia central que está no texto, ok? Por fim, usar a linguagem clara e concisa, isso eu já adiantei, tem que ser uma linguagem clara, né? A ideia do resumo é justamente facilitar a vida de alguém que não vai poder ter acesso à obra de forma imediata. Não usar frases do autor original, isso é muito importante. E muitos dos nossos alunos aí, que ao fazer um resumo, pegam trechos longos do autor e colocam lá como se fossem deles. Não.
a ideia do resumo não é você traduzir isso com suas próprias palavras, então você não pode usar frases inteiras do autor original. E por fim, não exprimir opiniões pessoais, isso é muito importante. Então, se o texto está falando sobre tecnologia e você não gosta de tecnologia, você deve resumi-lo sem expressar essa sua opinião, que você não gosta de tecnologias. Opiniões pessoais não são válidas aqui no gênero resumo. Nós temos gêneros específicos para trabalhar com as opiniões. Dicas muito importantes, né? Você que está produzindo aí seu resumo de geografia, de ciências, de história, o que você deve fazer, né? Primeiramente, reduzir o texto para cerca de 2/3 de sua extensão original em tamanho ou número de palavras, certo? Então, você sabe que é 2/3, né? A professora Luana, eu tenho certeza que ela já explicou aí para vocês esses conceitos de fração, né? Então, você vai pensar pensa aí no texto original, né? Uma página inteira. Divide essa página por 3. O seu resumo, no máximo, ele vai ter 1 a 2 dessas partes, ok? De 1 até 2 dessas partes, nada de 3. Inclusive, o resumo ele nunca pode ser maior do que a obra resumida, tá certo? A obra a ser resumida, certo? Eu não posso resumir um romance e, de repente, o meu resumo ficar maior que aquele romance. Eu não posso resumir uma crônica e aquele meu texto ficar maior que a crônica lida. Compreendido? À medida que for resumindo, vá lendo o texto para ver se está ficando com sentido quando comparado com o texto inicial, né? Então, à medida que você for resumindo, você tem que ler, tá? Você lê o texto para resumir e lê o seu resumo, até para ver as questões de coesão e coerência, né? Ver se o seu texto ele forma um todo, com começo, meio e fim, assim como a obra original pode ter sido. Indique a fonte a que pertence o texto, né? Isso é muito importante. Algo que você deve dizer é que fonte pertence esse texto, né? Se você está resumindo uma obra, um livro, né? Você tem que indicar aí detalhes, quem é esse autor, que obra é essa, tá? Que editora fez a publicação, são informações que você precisa dizer. Se é um texto da internet que você está resumindo, também. Se é um filme, você precisa indicar ali o diretor desse filme, você pode indicar alguns dos autores, o ano que ele foi produzido, enfim. E por fim, eu organize-o por meio de tópicos, que são as informações mais importantes, né? Que é essa organização em tópicos. Observem aí o meu slide que está na tela. Vocês estão observando esses tracinhos? Eu organizei o meu texto em tópicos. Por quê? Porque essa nossa aula é um resumo de uma aula maior. Eu peguei um material muito extenso sobre resumos, né, explicando como é que se faz um resumo, e eu fiz um resumo desse material. Então eu trouxe esse resumo por meio de tópicos, para facilitar o aprendizado de vocês. Ou vocês assistem a minha aula, ou vocês leem essa obra da qual eu fiz um resumo, né? Então, para vocês terem uma ideia dessa importância que é esse gênero textual resumo, né? Afinal, as nossas aulas, enquanto professores, sempre são resumos de aulas maiores, né? De livros, de obras que existem, que a gente traz de uma forma resumida, de uma forma concisa, destacando as ideias principais do texto, por meio de tópicos, por exemplo, de modo a facilitar a compreensão de vocês, ok? Porque vocês, infelizmente, não vão ter acesso a todo o conhecimento que existe no mundo, mas nós, professores, somos responsáveis em ler esses conhecimentos, né? Conhecer e trazer para vocês de uma forma resumida, mas de uma forma densa, profunda, de modo que vocês possam compreender aquele texto, ok? Então, vamos trazer agora alguns exemplos de resumo, né? Então, eu tenho aqui o resumo acadêmico. O resumo acadêmico ele é muito importante. Ele circula na esfera acadêmica, ou seja, nas universidades, nas faculdades, né? E ele tem essa estrutura, esse nome aí grande, né? Resumo, bem em letras garrafais, e eu tenho um resumo da obra. Quando você termina um curso superior, geralmente você faz um trabalho de conclusão de curso, que em boa parte dos casos é uma monografia, um texto seu sobre um determinado fenômeno de uma determinada área do conhecimento. Então, se você vai se formar em medicina,
Você vai fazer aí sobre anatomia ou sobre uma outra, sobre farmácia, não sei. Então você produz esse texto e praticamente a primeira página dessa obra, desse texto que você vai produzir para a universidade, é o resumo. O que é o resumo? É uma maneira que uma pessoa tem de saber se aquele texto interessa à sua pesquisa. Por exemplo, eu sou um pesquisador e eu quero ver se a sua obra ela corresponde aos meus anseios. Faz uma pesquisa próxima que eu faço. Então, o que eu vou ler? O seu resumo. Porque no resumo vão estar as principais informações, os resultados, né? Como foi que você fez essa pesquisa. E eu me apropriando disso, eu descubro se eu devo ou não devo ler a obra completa. Viu a importância de um resumo acadêmico? Imagina se você tivesse que ler todos os livros, todas as monografias que você se deparasse ao longo da sua vida acadêmica. Você lê o resumo e vê se aquela obra corresponde às suas expectativas. E uma característica interessante é que ele sempre vai ter essas palavras-chave, lá embaixo, nematóide, cofé arábica e perdas. Essas palavras são as palavras mais importantes de todo o trabalho, entendeu? Então isso serve até para indexar esse trabalho. Se eu quiser fazer uma pesquisa só sobre trabalhos que falem sobre doença de Chagas, então eu posso pesquisar apenas pelas palavras-chave. Seria ainda um resumo ainda mais enxuto dessa obra. Quais são as palavras que mais aparecem nessa obra ou que sejam mais importantes. Nós temos outro exemplo de resumo aí, um resumo de novela, né? Vocês estão vendo aí na tela de vocês. Aí eu tenho um resumo da novela Verão 90, né? Uma novela aí que já deve ter terminado a sua exibição, é porque nós estamos em um período de reprises aí de novelas. E aí nós temos o resumo do capítulo 135. Novamente observem, não tem título. Não preciso colocar um título. Eu coloco só o resumo do capítulo tal, capítulo 135, 136, ou o resumo do dia tal. Aí aquela dona de casa, ou aquele adolescente, aquela pessoa que não teve acesso à obra, né, à novela, naquele dia, o que ele faz? Ele vai lá na página da internet ou na revista e ele lê o que aconteceu naquela obra. Quais são os acontecimentos mais importantes daquele capítulo, né? Tem como resumir um capítulo de 1 hora aí com tantos acontecimentos, senão ficaria muito extenso. Então, são colocados os principais acontecimentos daquele dia para aquela novela. Entenderam? Então, esse daí é o resumo de novela. Inclusive, é uma maneira também de antecipar acontecimentos. Os resumos, às vezes, são publicados antes do capítulo ir à TV. Então, o que você faz? Você lê o resumo e, às vezes, você pode perder aquele capítulo, porque você já sabe o que vai acontecer. Ou então, pode se preparar para as emoções daquele capítulo. Outro resumo de filme, né? Eu retirei esse trecho aí do Adoro Cinema, que é um dos principais sites que nós temos que resumem os filmes, né? Às vezes a gente quer conhecer a obra, um filme, e para isso a gente vai recorrer a quê? Aos resumos, né? Então aí temos um resumo da obra Follow Me, né? Então temos aí dados importantes, como o dia que ele foi publicado, esse resumo, o tempo desse filme, né? 1 hora e 32 minutos, que ele é um filme de suspense, de terror, a direção, né, e o elenco, né? E nós temos aí um resumo, né? Um influencer de redes sociais viaja para Moscou com os amigos para capturar novos conteúdos para o seu vlog. Atravessando os limites do entretenimento em nome dos seguidores, os amigos entram em um mundo de grande perigo, ok? Então, esse gênero textual aí, a gente vai já vai denominar como resumo de filme, ok? Que visa resumir essa obra fílmica, de modo que a pessoa conheça de antemão e possa escolher. Se você não se interessa por esse tipo de filme, você logo vai descartá-lo e vai procurar um outro filme. Por isso a importância do resumo, ok? Gente, nossas atividades dessa semana são as atividades da lição 4, resumo, questão de 1 até a 12, página 26 a 31, livro do 7º ano de língua portuguesa, a Prova Brasil, tá? Eu quero ver todo mundo fazendo todas essas questões e entregando para o seu professor, ok? Então vamos lá para as nossas atividades, que são
Volto a repetir, inspiradas no livro da Prova Brasil, tá? Então, se você conseguir compreender as nossas atividades, com certeza você vai conseguir compreender a maior parte das perguntas que estão lá no Prova Brasil, ok? Em relação ao gênero textual resumo, marque a alternativa correta. Essa é a primeira questão. Letra A. O resumo muda o sentido do texto original? O que eu falei de manter a mesma linha? Está totalmente incorreta, né? Essa questão aqui não tem como. Ele não muda, ó. Letra B. É uma síntese com as próprias palavras de quem escreve? Opa, vamos guardar essa questão. Letra C. Usa linguagem científica? Não necessariamente. Um resumo não obrigatoriamente precisa usar uma linguagem científica, né? Por exemplo, um resumo de novela, ele não precisa usar uma linguagem científica. Agora, se o texto for um texto científico, provavelmente esse resumo também será científico, né? Se você quiser que ele seja científico, ele o será, tá? Como também você pode utilizar de outras linguagens para facilitar a compreensão. Deve ter título? Não, resumo. Ele pode até ter título, mas ele não precisa ter título. Então, a única resposta correta é a letra B. É uma síntese com as próprias palavras de quem escreve. Segunda questão. A segunda questão é muito mamão com açúcar, muito fácil. Classifique como verdadeira ou falsa. Um resumo deve necessariamente ter título? Verdadeiro ou falso, hein? Deve ou não deve? Você já sabe? Claro que é falsa, ok? Então a resposta aí é falsa, tá? Isso é muito importante vocês lembrarem. Um resumo não precisa ter título, tá? Não é obrigatório possuir um título. Leia o resumo abaixo do filme Scooby, né? Então é um filme aí que se não me engano é agora do ano de 2020. Né? Esse resumo ele foi publicado lá no site do Adora Cinema, no dia 6 de agosto de 2020. Possui 1 hora e 34 minutos. É um filme de animação, comédia, para a família. Aí temos dados como a direção, o elenco, o título e nós temos o cartaz desse filme, né? Então são elementos muito importantes para que conheçamos essa história. Por que é importante, professor, dizer a direção, o elenco? Porque tem muita gente que assiste filme dirigido por diretor tal, muita gente que gosta de ator tal, então por isso ele vai assistir aquele filme. E o título original, alguns títulos, quando saem lá dos Estados Unidos, que é um dos maiores produtores de filmes do mundo, né? Então eles saem traduzidos, né? Então aqui nesse caso não teve uma tradução tão forte, mas em alguns casos há umas traduções bem diferentes da original. Mas vamos fazer a leitura do texto, que é o que nos interessa nesse momento. É uma história de origem de como Salsicha e Scooby se conheceram e se uniram aos detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S.A. O grupo ainda enfrenta o desafio de impedir o apocalipse, apocalipse, que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo, ok? Então aí eu tenho um resumo, como eu falei, é uma obra muito, muito menor do que o filme. O filme tem 1 hora e 34 minutos. Você leu esse resumo em menos de 1 minuto, não é verdade? E você já tem bastante daquilo que vai acontecer nessa obra, né? Os principais acontecimentos dessa obra. Então a letra A faz a seguinte pergunta: qual o objetivo principal desse texto, né? Qual é o objetivo principal de um resumo? Não é sintetizar? Não é trazer as informações mais importantes sobre um enredo? Então, esse é o objetivo principal desse texto. Trazer as informações mais importantes, mais essenciais, as informações fundamentais sobre o enredo do filme Scooby. Na letra B, o resumo lido conta a história de que tipo de personagens, né? Aí, novamente, eu peço que vocês olhem lá nosso vídeo sobre elementos da narrativa, né? Antecipem esse conteúdo, não deixe para depois. É um assunto de 7º ano, mas caberia perfeitamente aqui no 6º ano. Então, o resumo lido conta a história de que tipo de personagens? Que personagens são esses que são contados
Nesse resumo, ele vai só se ater aos personagens protagonistas, aos personagens principais, ok? Que é o Scooby, o Salsicha, a Velma, certo? Essa narrativa, né, esse filme possui com certeza mais personagens, mas eu vou resumir só a história das personagens protagonistas. Quarta questão: que palavra não pode ser associada a apocalipse, né? Qual dessas palavras não tem nada a ver com apocalipse, né? Essa destruição, né, do mundo. Nesse caso, no texto eles usam aí um neologismo, apocalipse, né? Mas a gente sabe que a ideia é essa, de apocalipse, né? A letra A diz que é calamidade. Tá certo ou tá errado? Tá certo, calamidade tem total a ver com apocalipse. Você pode pesquisar no dicionário e você vai encontrar. Catástrofe, também, né? Apocalipse é uma catástrofe. Cataclismo, né? Se você procurar no dicionário, também essa palavra vai significar apocalipse. Opa. E demanda, nada a ver. Então, a resposta correta aí é demanda, né? Tem nada a ver com a palavra apocalipse. Você pode consultar o dicionário para tirar essa dúvida. Quinta e última questão. A imagem associada ao resumo retrata que personagem? Qual sua importância? Eu vou novamente aqui no slide. Observem aqui o cartaz do filme, né? Essa imagem associada ao resumo. O que é que vocês vão observar aí? Que personagem é que aparece? Nós temos muitos personagens que são importantes, que são protagonistas nesse enredo, mas temos um mais protagonista que todos eles, né? Que é o cãozinho Scooby, que é a personagem mais importante desse enredo, dando inclusive o nome ao filme, né? Então, por isso que essa imagem está aí para dizer que, apesar de Velma, Daphne serem as protagonistas junto com Scooby, Salsicha, né? O cãozinho Scooby é a personagem mais importante, por isso que essa personagem dá nome ao filme. Então, o que é que você aprendeu nessa aula de hoje? O resumo é um texto que tem como objetivo principal apresentar, de maneira objetiva e concisa, as principais ideias de uma obra. Você não pode mais esquecer disso, tá? A ideia do resumo é trazer aquilo que é mais fundamental, aquilo que é mais importante, ok? Então, leia, se você tem um resumo de história para fazer, leia, eu diga quais foram os acontecimentos mais importantes ali daquele texto, que você vai tirar com certeza uma boa nota. Em geral, um resumo não possui título. Isso aí é muito importante que vocês saibam. Por quê? Porque o resumo ele é uma espécie de filhote de uma obra maior. Então, por isso, ele não possui título. Ele vai se vincular a uma outra obra maior. E essa sim deve ter título. Os resumos circulam em diversas áreas, como a jornalística, né? A gente pode encontrar resumos em jornais. A acadêmica, a gente vai encontrar resumos da universidade. E a cultural, por exemplo, esse resumo de novela, de filme que nós vimos, né? Pois é possível encontrar diversos resumos em jornais, nos gêneros universitários, na internet, revistas e etc. Ok? Então, com isso, eu finalizo a nossa aula de hoje, tá? Vocês ficaram ligadinhos nessa aula, gostei muito de estar com vocês. Dúvidas, perguntem para o seu professor, tá certo? Eu não vou conseguir sanar 100% das dúvidas, mas estamos aqui para tentar levar para vocês o melhor conteúdo de língua portuguesa para todos os cantos de Rosário. Nós não vamos permitir ninguém fora da sala de aula. Obrigado.